Esse cenário poderia ser Barcelona ou, quem sabe, até mesmo Paris, com essa belíssima construção aos fundos. Porém, eu estou na Argentina. A Argentina é assim, repleta de prédios antigos, resquícios de quando ela era rica, resquícios de quando o europeu utilizava a expressão tão rico quanto um argentino para se referir a alguém que ascendeu na vida. Naquela época, a renda per capita do argentino era tão alta quanto a de um suíço. Porém, os tempos mudaram e hoje cerca de 40% da população desse país vive na pobreza. O que será que aconteceu na Argentina para o país ter ido de uma nação tão rica e desenvolvida para essa condição atual? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. E vamos aprender uma lição aqui também sobre a importância de internacionalizar patrimônio. Me acompanha aqui então. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. E é por isso que nós falamos aqui no YouTube em assuntos relacionados à importância de você internacionalizar o seu patrimônio, o seu estilo de vida e os seus negócios. Falamos sobre assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, abertura de empresas e contas bancárias no exterior, segunda nacionalidade, residência fiscal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. Afinal, esse vídeo merece. A gente veio para outro país para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, eu vou separar o vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou contar um pouco sobre a ascensão da Argentina. O que fez o país ser tão rico? Porque sim, apesar de nos últimos anos, ou quem sabe no último século, eles estarem indo numa direção nada legal, ao longo da história eles foram um dos países mais ricos do planeta. Aí depois eu vou contar um pouco sobre o declínio e, por fim, eu vou trazer alguns comentários das lições que a gente pode aprender por aqui. Me acompanha aqui então, eu vou para a biblioteca para contar um pouco sobre a ascensão desse país. Estamos na biblioteca El Ateneu e perdoe-me a minha pronúncia equivocada. O ponto é que essa beleza arquitetônica estonteante retrata como Buenos Aires já foi uma das cidades mais ricas e uma das principais capitais intelectuais do mundo. E isso começou lá por volta de 1500, quando o europeu chegou aqui e percebeu terras férteis nos pampas para poder explorar commodities e agricultura. E o tempo se passou e Buenos Aires, com essa alta exploração das commodities, se tornou um dos países mais prósperos do planeta. Para você ter uma ideia, em 1910, Buenos Aires estava na 8ª posição do ranking mundial de países com maior exportação do planeta. Em 1920, Buenos Aires era a 3ª maior cidade da América, atrás apenas de Nova York e de Chicago. A renda per capita da Argentina era maior do que a da França, da Austrália e do Canadá. E o salário médio de quem trabalhava por aqui, nos anos de 1800, era aí maior do que o de um alemão e de um suíço. Entre 1899 e 1917, a Argentina chegou a ter um PIB anual de 7,7% em média. É coisa pra caramba. Tudo isso muito por conta dessa alta exportação das commodities, mas também por conta de uma Constituição dos anos de 1853 que deu à Argentina a possibilidade de ter uma economia mais liberal. Uma Constituição fundada nos mesmos princípios do liberalismo clássico que fundou também a Constituição americana, ou seja, de respeito à livre iniciativa, à propriedade privada, a autonomia do indivíduo e do respeito aos contratos, criando um ambiente fértil não apenas para que as commodities se desenvolvessem junto com as terras, tinha essa alta segurança jurídica, como também o país chegou a ter um alto grau de industrialização por algumas décadas, ao menos até a crise de 1929. Esse, para muitos, é um marco do qual Buenos Aires começou a mudar. Em 2013, quem tinha 1 milhão de pesos argentinos tinha o equivalente a 200 mil dólares. Hoje, em 2023, quem tem esses mesmos 1 milhão de pesos tem apenas 2.700 dólares. Ou seja, em 10 anos, viu o patrimônio praticamente virar
pó, cair quase que 99%. A cotação oficial do dólar na Argentina hoje é 1 dólar para 207 pesos. Porém, no mercado, na prática, está 1 para 380. E embora o problema da desvalorização da moeda argentina tenha se acentuado mais nos últimos 10 anos, é bem verdade que ele não vem de hoje, não. A crise da Argentina já possui mais de um século, dependendo de quando você marcar ali que começou o declínio. Alguns dizem que foi na década de 1920, que tudo começou a dar errado quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E realmente, não há como negar, isso é um fato que abalou o mundo inteiro, inclusive a cidade de Buenos Aires. A queda da Argentina tem muito mais a ver com os seus problemas internos do que com fenômenos globais. O que realmente fez esse país degringolar, ir por ladeira abaixo, foi uma sequência de tomadas de decisões políticas equivocadas. E isso começou principalmente lá na década de 40, com a ascensão do peronismo. O peronismo é um governo, é uma ideologia de governo que seguiu por mais de 60 anos no poder aqui da Argentina. E até hoje é muito forte. É parecida com o governo de Vargas e com os governos autoritários da Europa, no sentido de querer um Estado onipresente, empresas estatais, uma legislação trabalhista que basicamente pune quem resolve empreender no país, que afugenta o capital estrangeiro. Aí, junto a essa mudança de poder, em 1949, eles trocaram de Constituição. Dali em diante, deixou de ser aquela de cunho liberal que tinha de 1853 em diante, que era uma Constituição que fomentava o livre mercado, e passou a ter uma Constituição mais estatizante, com o aumento do gasto público, com o aumento da participação estatal na vida das pessoas. Diante disso, a Argentina começou a viver um êxodo de capital em peso. Os argentinos ricos começaram a tirar o patrimônio do país. E aqueles que ficaram em pesos viram seu patrimônio ir tendendo a zero por causa da impressão desenfreada de dinheiro pelo governo, aumento dos impostos, e depois com o kirchnerismo continuou numa linha ainda mais acentuada, em que eles passaram também a fazer políticas ainda mais radicais, como controle de preços. Teve em dezembro de 2001 também, acho que isso foi até antes do kirchnerismo, o curralito, que foi o confisco do dinheiro das contas dos argentinos aí para subsidiar os gastos estatais. Nós tivemos, ao longo da história, mais de 8 calotes da dívida pública. Agora, em 2023, a Argentina está com uma inflação passando de 100%, país extremamente endividado. Proibiram a demissão de pessoas, maquiaram o preço do dólar aí na tentativa de fingir que o país está bonito, estão maquiando outros preços também. Quer dizer, uma tomada de sequência de decisões que faz o país ir ladeira abaixo. E hoje a Argentina enfrenta uma crise. Embora ainda tenha a infraestrutura dos seus tempos áureos, embora ainda tenha muita coisa boa para nós desfrutarmos por aqui, o fato é que o argentino está tirando patrimônio daqui, o argentino está fechando empresa, o argentino está desistindo de empreender e seguir a vida no país, porque a coisa por aqui não está nada fácil. Então, na última parte do vídeo, eu quero compartilhar com vocês quais foram as conclusões que Buenos Aires me deu. Tanto do ponto de vista da teoria das bandeiras, como um potencial lugar para a gente fincar uma bandeira, como também do ponto de vista dessa crise econômica que tem assolado o país. Então, sob o ponto de vista de será que é um país legal para fincar uma bandeira, eu devo confessar que Buenos Aires me surpreendeu pela sua exímia qualidade. A última vez que eu tinha vindo para cá já faz uns 15 anos e eu encontrei um país muito bacana. E ao voltar dessa vez, eu tinha até um preconceito por conta da crise que assola o país. Eu achava que ia chegar aqui e encontrar um país largado às traças. Porém, a impressão de que eu tive é de que nem tem crise. Eu sei que tem crise. Mas no centro de Buenos Aires, a gente vê uma cidade
razoavelmente bem cuidada. Nós vemos uma cidade com os jardins, com os parques, com as praças, que não deixam em nada a desejar, quando comparado com outros lugares que eu já fui e gostei bastante. Você pode achar que é exagero da minha parte, mas eu lhes digo, Buenos Aires não fica para trás de Barcelona, não. E dependendo do ponto de vista, em alguns quesitos, nem mesmo de cidades como Paris e Luxemburgo. Luxemburgo eu exagerei. O ponto é, realmente a qualidade de vida aqui, os parques urbanos, a infraestrutura, a sensação de segurança pública até, pelo menos na região de Palermo, na região de Porto Madeiro, Recoleta, é algo que tem bastante qualidade. O complicado é que isso é uma pequena parte de toda Buenos Aires, e sabe-se lá até quando será assim. Acaba que a cidade é uma bolha e a pobreza, reflexo da crise, fica mais latente nos bairros mais afastados da região turística. Não é uma questão de negar a realidade. Eu sei que esses problemas existem lá, mas eles ainda não afetam quem tem poder aquisitivo para morar na zona central. Ao menos não aparentemente. Só que o custo de vida aqui é muito barato e é próximo do Brasil. Então eu acabei colocando a Argentina no meu radar como um potencial país para se morar, mas apenas morar. Certamente não tenho interesse em comprar um imóvel aqui, em investir aqui, em guardar os meus dinheiros, meu suado dinheiro aqui. A ideia é mais usufruir da vida em moeda fraca e poder guardar em algum lugar que a moeda é forte. Porque aqui a gente consegue até desfrutar de uma boa qualidade de vida por um preço muito mais em conta do que seria em grandes cidades do Brasil. Restaurantes bons, tudo mais em conta, bons Airbnbs. Agora, se você for seguir essa dica de talvez passar alguns meses aqui, cuidado para não se tornar um residente fiscal, porque aí você vai acabar tendo de pagar impostos e aqui é realmente um manicômio tributário. Tente ficar menos do que 5, estourando 6 meses aqui. Certo? E outra coisa, se você for pegar um imóvel, Airbnb, Booking.com, alguma coisa assim, saiba que ao pagar com o cartão, você sempre acaba pagando a cotação oficial do dólar, aquela de 208, 220 agora. Ao passo que, se você comprar com dinheiro em espécie, você consegue fazer a troca de câmbio com uma maneira muito melhor, fazendo muito mais sentido. Vai trocar por 380. Então, tente ver alguma coisa que você consiga pagar pelo aluguel aqui, em câmbio, em efetivo, em dinheiro, em espécie, porque você vai conseguir pagar quase que a metade do que você pagaria caso já fechasse esse contrato de locação antes de vir para cá. Seja a turismo, a negócio ou realmente para viver um tempo aqui como um nômade. Mas é bom dizer que eu gravei esse vídeo em março de 2023 e essa é a impressão que eu tenho agora, mas eu não acredito que irá seguir assim por muito mais tempo. Talvez em questão de alguns poucos anos já esteja tudo bem diferente. Então, sobre teoria das bandeiras, essas são as minhas conclusões. E agora sobre a crise. O que eu sinto aqui? Bom, eu sei que o país está em crise, mas a impressão que eu tinha antes de vir para cá é que estaria pior também. Eu sei que é muito ruim a situação da crise aqui, mas eu digo, no dia a dia, a gente vê os argentinos consumindo, a gente vê os restaurantes lotados de argentinos, as praças. Parece que eles têm poder de compra aqui na moeda deles. Então, a impressão que dá é que eles vivem numa bolha e não são assolados pela crise. Ou ao menos não percebem que são. Boa parte da população parece que nem percebe. E para ser sincero, a gente no Brasil consegue enxergar a crise do outro, mas não a nossa. Então é muito fácil a gente olhar para a Argentina e falar: a Argentina está em crise, mas o Brasil tem mais anticorpos. O Brasil precisaria se estragar muito mais para conseguir chegar a esse ponto. E eu tinha essa opinião, mas hoje eu discordo. Hoje eu acho que a gente só não consegue enxergar por conta de um viés cognitivo. A gente sempre acha que o Brasil vai dar certo. Talvez até uma paixão, a gente tenha uma visão torcedora, uma visão romantizada. Assim como o argentino tem da Argentina, nós temos do Brasil. Mas honestamente, em muitos aspectos, como questão de segurança, de sujeira nas ruas, em vários desses aspectos, o Brasil está até pior do que a Argentina, dependendo de qual Brasil você vem e de para qual Argentina você vai.
Até porque, como eu mencionei, nas partes mais centrais de Buenos Aires, na bolha, você não enxerga a crise da economia que assola as áreas mais periféricas. Você não vê falta de urbanização, falta de saneamento, pobreza, muitos moradores de rua, flanelinhas te extorquindo para você poder estacionar o carro, pessoas pedindo esmola, enfim. Quem vive na parte rica de Buenos Aires quase não é afetado por problemas como esses que, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, é cheio, mesmo na parte mais rica das cidades, e que basicamente todas as grandes cidades do Brasil são afetadas por esse tipo de problema também. Talvez com exceção de Brasília, que também tem uma espécie de bolha para quem vive ali no plano piloto, ou com exceção para quem vive em condomínios fechados. Mas quanto que custa o estilo de vida de um condomínio fechado? Lembrando que o custo de vida num Brasil mediano te dá uma boa qualidade de vida por aqui. Por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.